E você aí, já se sentiu velho ou velha para alguma coisa? A partir dos 30, 40, 50 e assim por diante, a gente começa a se questionar sobre a vida, sobre o sentido das nossas vidas, sobre o resultado das nossas escolhas. A sua idade é bem mais do que aquele número lá no seu documento. A sua idade principal está aqui, ó, dentro da sua cabeça. Sim, é verdade. A idade biológica, ela impede muitas vezes que a gente realize alguns sonhos. Porém, sonhos e sentimentos não têm idade, não têm prazo de validade. Hoje a gente vai falar da crise da meia-idade. Já ouviu falar dessa crise? Será que você aí já passou por ela? Conhece aquele amigo ou aquela amiga que está passando por ela? Vem que vai ser interessante. Quando a gente percebe que o tempo está passando, nosso corpo não é mais o mesmo, a gente não tem mais aquela energia toda que tinha na juventude, a gente ganha peso, cabelos brancos, muitas vezes bate aquele desânimo, aquela falta de otimismo, né, em relação ao futuro. A meia-idade, o próprio nome já diz, marca a metade da sua vida. Então, se você tem 40 anos, você provavelmente já viveu a metade da sua vida. Então, muitas vezes, nesse período, ou até um pouco antes, algumas pessoas começam a se questionar sobre as escolhas que fizeram até então. Tanto homens como mulheres têm a tendência de passar por essa crise. Na mulher, a gente sabe que vai vir a menopausa, vai vir uma queda de hormônios. No homem, que também existe a queda de hormônios no homem, que é chamado andropausa. E nesse período as pessoas começam a ter menos otimismo com a vida, a ver a vida de uma maneira mais, digamos assim, preto e branco, sem tanta graça. Esse período da vida, né, onde geralmente a gente percebe uma insatisfação maior das pessoas, coisas que agradavam deixam de agradar, coisas que eram engraçado deixam de ser engraçado, e a pessoa passa a ter uma insatisfação com a própria vida. Alguns que sonhavam em alcançar determinadas coisas já alcançaram, e mesmo tendo alcançado suas metas, ainda não se sentem felizes. Outros ainda não alcançaram as metas e se questionam se ainda dá tempo para tudo isso. Esse termo, crise da meia-idade, foi definido pela primeira vez pelo psicanalista Elliot Jaques. Elliot Jaques definiu a crise da meia-idade como um período de angústia e insegurança, por volta dos 40 a 50 anos, onde o adulto confronta a finitude da vida e o fim da juventude, percebendo a proximidade da morte e as limitações pessoais, levando a questionamentos existenciais, insatisfação com a carreira, relacionamentos e um desejo de mudança, às vezes abrupta, com o objetivo de reviver a juventude ou buscar novo significado. É comum que, com o passar dos anos, a gente vá melhorando nosso autoconhecimento, que a gente vá desenvolvendo maneiras de satisfazer as necessidades, tanto nossa como a dos outros. Então, a gente começa a se modelar, a se adaptar, a fazer tudo que os outros esperam de nós. Porém, quando chega essa crise aí da meia-idade, a gente começa a se questionar se a vida da gente está valendo a pena, quais foram as escolhas, qual o resultado dessas escolhas. E muitas vezes a gente não consegue sentir felicidade, a gente se sente infeliz. Vai chegando, né, mais perto da morte, é como se a vida já tivesse caminhado boa parte, a juventude já tivesse ficado para trás, e o que nos resta? A gente não sabe se vai ficar velho, se vai ter uma velhice boa. Então, todas essas dúvidas, esses medos, essa sensação de insegurança, tudo isso pode fazer com que a gente tenha sintomas dessa crise
da meia-idade. A crise da meia-idade, ela pode ser desencadeada ou aprofundada por alguns fatores, tanto internos, pessoais, como externos. Vou citar agora alguns fatores pessoais. Por exemplo, na mulher, a menopausa, que é quando os hormônios dela vão ter uma queda brusca e a mulher vai ficar mais impaciente, ela vai ganhar peso, vai ter mais dificuldade de emagrecer, ela vai ser a tendência é que ela fique menos otimista em relação à vida, porque ela vai estar passando por altas e baixas hormonais, que vai fazer o humor dela ficar diferente. Ela vai se olhar no espelho, vai ver que ela não é mais aquela jovem de antigamente, o corpo mudou, o rosto mudou, cabelo branco. São várias situações que vai fazendo com que a mulher nessa fase da vida ela se questione, ela se incomode. Então, no homem, né, também há uma queda hormonal, é a andropausa. Na andropausa, o homem também vai ter menos paciência, vai ficar mais irritado, vai ser menos otimista. Tudo isso faz parte, né, dos sintomas que a gente vai sentindo na crise da meia-idade. Além disso, outras situações, como por exemplo, doenças, a percepção que você perdeu muito tempo com algo que não valia a pena, a decepção com pessoas que não lhe foram gratas, tudo isso vai fazendo com que você comece a sentir esses sintomas, essa irritação, esses questionamentos sobre a vida vão vindo com mais força. Existem também alguns fatores externos que vêm de fora, por exemplo, a perca, né, a morte dos pais ou de um amigo que era muito próximo, perder pessoas, né? Enquanto mais a gente vive, mais a gente vai ter percas acumuladas. E se a gente não souber trabalhar muito bem essas percas dentro da gente, a gente começa a ver a vida com menos alegria. A ida dos filhos, né? A saída dos filhos de casa, muitas vezes as mães ou o pai mesmo se dedica muito a um filho, a uma filha, e chega a hora dele ir embora e a casa vai ficando vazia, um divórcio, né? Tudo isso pode fazer essa crise da meia-idade, ela aumentar, né? Os sintomas dela virem com mais força. Pressão social, muitas vezes a gente é pressionado pela sociedade, a gente se compara com outras pessoas mais jovens em outras situações diferentes, que tiveram uma trajetória totalmente diferente da nossa, que tiveram conquistas diferentes, e aí a gente fica se comparando, achando que a gente já está velho para muitas coisas, que o nosso tempo já passou. Tudo isso vai fazendo você ver a vida com menos otimismo. E essa crise da meia-idade ela vai se acentuando mais e mais. Existe um gráfico chamado curva da felicidade. Nesse gráfico mostra que o auge da felicidade é em torno de 18 a 21 anos. E depois ele vai caindo, 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 tendo seu menor ponto por volta dos 40, 50 anos. A partir daí, a tendência é que esse gráfico ele continue subindo e chegando no máximo lá de 82, 85 anos. Ou seja, na meia-idade, a tendência é que a gente se torne menos feliz, ela é real, ela é comprovada através de pesquisas que nesse período aí, as pessoas têm mais chances de serem infelizes. Então, muitas vezes a gente passa por várias situações na vida, né? Geralmente aos 40 anos, muita gente já casou, já divorciou, já casou de novo, já perdeu pessoas queridas, já se decepcionou. Então, a gente vai vendo que a juventude está indo embora e o futuro é incerto. A gente não sabe como vai ser nosso futuro. Então, dá aquela sensação de que muitas coisas que a gente poderia ter feito, a gente ainda não fez. A gente se questiona sobre as escolhas, se foram boas, se não foram. Tudo isso vai influenciar na nossa forma de encarar a vida. O importante disso tudo é que a gente não se perca de si próprio, que a gente não se perca da gente mesmo.
O que é que você quer para a sua vida? Quais são seus desejos, seus sonhos, suas necessidades diante de tudo isso que a sociedade lhe cobra, de todas essas pressões sociais para ser alguém jovem, bonito e forte sempre, coisa que a gente sabe que não é real. Esse sentimento de nostalgia, antes eu era melhor, antes eu era mais bonito, mais bonita, mais forte, de tédio, né? Agora, hoje em dia é tudo diferente, é tudo mais difícil para mim, de baixa autoestima. Ai meu Deus, eu tô ficando velho, eu tô ficando velha, eu tô ficando feio. E isso é normal que a gente, mas uma hora ou outra a gente vai sentir, né? O que a gente tem que aprender é a lidar com esses sentimentos e perceber que sim, a vida está levando algumas coisas da gente, mas em contrapartida, ela pode trazer outras coisas, como maturidade, como sabedoria, como disciplina, que a gente antes não tinha. Então, a gente está na metade da vida, a gente está na meia idade, a gente ainda tem outra metade para viver. E cabe a gente pensar e planejar o que a gente vai fazer com ela. Mas a gente não está aqui só para falar do problema, não. A gente vai agora falar de 4 pontos fundamentais para a gente passar por essa fase aí. Alguns vão sentir com mais força, outros com menos força, com menos intensidade, para que a gente possa passar por essa fase aí e sair dela vencedores. O primeiro ponto é o autoconhecimento. Você procura autoconhecimento? Você procura ouvir coisas boas que coloquem você para frente? Você procura ter uma energia boa? Sua espiritualidade, como é que tá? Você acredita em um ser maior? Você busca se sentir próximo de pessoas alegres, criativas? Como é que tá aí o seu autoconhecimento? Você sempre está procurando aprender mais sobre você, como é o funcionamento do seu corpo, da sua mente. Outro ponto muito importante é a terapia. Muitas vezes a gente tem dilemas dentro da gente, sentimentos, sensações que sozinho a gente não vai conseguir resolvê-los. Então é importante procurar um profissional, um psicólogo, para que possa nos orientar sobre esses sentimentos, como a gente lidar com essa inquietação. Essa inquietação está fazendo a gente dormir menos ou não dormir. Essa inquietação está fazendo a gente ter menos vontade de viver, de acordar, de seguir em frente. Então, se você não consegue melhorar sozinho, então você precisa de um psicólogo, você precisa de uma terapia, você precisa de alguém que pegue na sua mão e te ajude a passar por essa situação. Em relação à busca por ajuda, você também pode recorrer a livros. Existem livros excelentes. Existem audiobooks que você pode ouvir enquanto você arruma a sua casa, enquanto organiza suas coisas, faz sua faxina, lava sua roupa, corta sua grama. Então você pode fazer essas atividades ouvindo um audiobook que vai lhe ajudar, que vai lhe dar orientações, que vai fazer você ver a vida como você ainda nunca tinha visto. Outro ponto que pode te ajudar muito é a ressignificação. Ressignifique, dê outro significado ao que não deu certo na sua vida, dê outro significado às decepções, dê outro significado ao fato de você hoje já ter vivido a metade da sua vida, enquanto outras pessoas morreram bem jovens, não chegaram nem na sua idade. Então, muitas vezes a gente vai olhar só o que está faltando e a gente não está olhando o que a gente teve, o que a gente conseguiu até então. Então, ressignificar é importante. Ressignifique a sua vida. Não fique olhando pelo retrovisor apenas. A gente vai, de vez em quando a gente está dirigindo, a gente olha para o retrovisor para ver aquilo que passou, para entender. Mas a gente não vai ficar o caminho todo só olhando para o que passou, né? A gente tem que olhar para o para-brisa, a gente tem que olhar para frente, para o que vem. Então, dê novos significados à sua vida. Busque novos sentidos. Que aí você vai ter cada dia mais estímulo para viver mais e mais e mais, buscando sempre se melhorar. Outra forma de trabalhar isso aí é hábitos saudáveis. Busque hábitos saudáveis, né? O relógio biológico, ele está trabalhando, não está trabalhando a nosso favor. Então, a gente vai ter que superar isso aí
se cuidando mais. Então é preciso ter cuidado com o que você come, não viver comendo fast food, porcarias, como se fosse um adolescente inconsequente. A gente vai precisar cuidar do corpo, fazer mais caminhada, academia, atividades. A gente vai ter que tirar tempo para meditar, tempo para a gente. Mesmo com todas as demandas, a gente vai ter que tirar o nosso tempinho, porque é isso que vai fazer da gente ter longevidade, ter saúde, né? E aproveitar com bastante plenitude essa segunda fase da vida. Hoje em dia é comum a gente perceber pessoas mais velhas que se cuidam, que se alimentam bem, que praticam atividades sociais, que se relacionam com outras pessoas de uma maneira positiva, que não se isolam. E essas pessoas, elas muitas vezes elas têm saúde de dar inveja a muito novinho, a muita novinha. Então, não é impossível que você seja futuramente um idoso, uma idosa com boa qualidade de vida. Porém, essa sementinha aí tem que começar a ser plantada desde hoje. E aí, você já sentiu algum desses sintomas? Conhece aí algum amigo, amiga que está com sintomas parecidos? Que tal mandar esse vídeo para ele? E deixa aí o meu like, porque assim você me estimula a continuar pesquisando para fazer novos vídeos como esse. Se inscreve aí no meu canal, 40 mais, porque viver é aproveitar cada minuto com sabedoria.